amigos do Esporte em Debate, que bom saber que você está com a gente aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. A partir de agora, a parada é pra valer e nós vamos destacar o esporte em dimensão maior na sua televisão. O Esporte em Debate está simplesmente imperdível e você vai ver. Maranhão Atlético Clube vence o Samará e entra no G4 do Campeonato Maranhense. Uma conversa com o presidente do MAC, Robson Paes, sobre a sequência de erros de arbitragem contra o clube no Estadual 2019. Moto vence o Cordino e São José consegue virada histórica diante do Pinheiro nos outros jogos da rodada. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com a vereadora de São Luís, Bárbara Sueiro. Ela fala sobre seu projeto de criação do Museu do Futebol no Estádio Castelão. E mais, uma matéria especial sobre o Bike Fit, os ajustes indispensáveis nas bicicletas para quem está pensando em praticar o ciclismo. Tudo isso e muito mais você encontra onde? No Esporte em Debate, que já está no ar. E para começarmos o Esporte em Debate, uma pergunta. Você sabe o que é Bike Fit? Se não sabe, vai conhecer todos os detalhes agora, porque nós produzimos uma matéria muito especial falando sobre o Bike Fit, o começo e a forma de escolher a bike certa para praticar a modalidade do ciclismo e até mesmo para atletas de alto rendimento. Quer conhecer mais sobre o Bike Fit? Veja a reportagem aqui no Esporte em Debate. Em São Luís, o ciclismo é prática cada vez mais comum. O esporte tem atraído atletas e pessoas de todas as idades que buscam saúde, maior rendimento e até mesmo qualidade de vida. Mas é preciso ficar atento para um detalhe importante: a postura na hora de pedalar. Uma das principais reclamações entre os ciclistas está relacionada a dores musculares. Esses incômodos surgem com mais frequência quando o ritmo das pedaladas está mais intenso. Mas será que o problema é apenas o ritmo acelerado dos treinos? Não. O especialista Thiago Mingau explica que o ajuste adequado da bicicleta contribui diretamente para o bom rendimento e garante segurança e integridade física aos atletas. É aí que entra o Bike Fit nessa história. A gente vai ajustar a bicicleta em relação à altura de selim, todo o posicionamento do ciclista, da bicicleta para o ciclista. Isso vai fazer com que ele tenha um ganho de desempenho, melhor em conforto. Também uma das coisas que eu acho dos pontos principais é o quê? Em você diminuir o risco de lesões que você pode ter no futuro. Na hora que você está pedalando uma bicicleta que ela tem um bom ajuste para você, você vai diminuir o risco de lesões, vai sentir uma bicicleta bem mais confortável, uma coisa prazerosa, uma prática esportiva prazerosa. Os ajustes já começam pelas sapatilhas. A ideia é encontrar a posição adequada dos pés e isso é permitido após a análise corporal de cada atleta. Luana foi a nossa cobaia. Para manter a saúde, ela quer levar mais a sério o esporte e decidiu ouvir as sugestões dos amigos. As pessoas mais experientes do pedal, todo mundo indicou que eu fizesse Bike Fit. E aí a gente chegou no Thiago através de um fisioterapeuta que é amigo da família. O equipamento possui sensores que transmitem ao computador o movimento de cada atleta. A partir daí, o especialista calcula os ajustes necessários para encontrar o posicionamento correto. O ajuste ele começa desde a parte de sapatilha, para quem já utiliza a sapatilha, para depois todo o posicionamento da bicicleta, a altura de selim, distância de guidão, altura de guidão, o tipo de guidão também. Então isso aí tudo é feito no ajuste do fit, né? Antes mesmo de concluir os procedimentos, Luana garante que já sentiu melhoras no posicionamento. O ajuste do banco deixou ele mais confortável, mais seguro para pedalar. Quando ele subiu um pouco, ele estava inclinado e eu nem tinha percebido. Porque a gente vai escorregando ao longo da pedalada e nem percebe. Então eu falei para ele que eu me ajustava depois de um tempo pedalando. E quando ele ajustou, eu entendi que o problema era o selim que estava desajustado. O Bike Fit já é considerado um estudo indispensável e ganha cada vez mais espaço no Brasil. É comprovado que com a ferramenta, o praticante do ciclismo pode superar seus limites, pedalando sem dores e ganhando mais rendimento.
O Bike Fit promete realmente agitar muito a cidade de São Luís e o interior do estado do Maranhão, né? É preciso conhecer qual é o equipamento certo que você vai utilizar na prática do esporte, principalmente se tratando de ciclismo. Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo Greg. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Você sabe escolher a bike certa? Rapaz, Pra pedalar? é complicado, né? A gente precisa de uma ajuda profissional, né? A gente já mostrou, inclusive, uma Isso. matéria aqui, e essas matérias são muito explicativas, né? Sim. Qual tênis certo para você fazer caminhada, para tipo você de correr, pisada, qual né? tipo de pisada, né? Isso. E agora o Bike Fit, né? E agora o Bike Fit. Foi inclusive uma matéria sugerida pelo nosso triatleta, né, rapaz? Joelson Braga. Falou com a gente aqui nos bastidores, disse, olha, vamos entrevistar o Thiago Mingau, que ele está vindo de outro estado, para poder chegar aqui ao Maranhão e ajudar as pessoas que querem se ajustar na bicicleta. Porque é o seguinte, você compra a bicicleta, o Ronald II mostrou aí pra gente, e aí ele bota os eletrodos, né, no corpo do ciclista e adequa de acordo com o corpo do ciclista. Pode ser amador, pode ser profissional, pode estar começando. Porque essas coisas, Julinho, como o Ronald tentou explicar e o Thiago Mingau explicou brilhantemente, ajudam a diminuir vários impactos físicos, dores que podem acontecer, porque o Bike Fit começa desde o ajuste com a sapatilha, o jeito do ciclista que vai pisar lá no pedal, então é todo um complexo profissional. E é fundamental você saber qual é a bike certa que você vai utilizar. Claro. Eu vou usar um exemplo dentro de casa. Sim. Quer saber? Fala lá, Julinho. Eu fui comprar uma bicicleta pro Leonardo, né? Meu filho mais novo, o Léo, de 11 anos de idade. Sim. E chegando na loja, aí falaram, meu filho gosta muito dessa coisa de trilhas, né? Sim. Aí ele disse, essa bicicleta aqui é para trilha e tal. Só que, na verdade, o que ele gosta é mais daquela coisa do mountain bike, né? De levantar pneu, Sim, aquela coisa que criança gosta, né? Empinar e tal. No primeiro momento a gente comprou a bicicleta, eu não entendo muito, né? Aí, de repente, quando chega a primeira volta dele, a segunda ele já quebrou a bicicleta. Por quê? Porque foi para o meu filho, uma coisa ou outra mais radical. Não é e a pra bicicleta isso. não era para aquele tipo de atividade, né? Pois é, justamente nesse sentido que surge o Bike Fit, Daí eu estou acompanhando você com atenção aqui, é fundamental saber, né? Eu vi a matéria, é fundamental. Isso, não só saber o tipo de bicicleta que é adequada para, dependendo do esporte que será praticado, mas também do movimento do corpo do atleta, os ajustes que são feitos com os sensores que são passados de maneira computadorizada, ele faz a análise lá, é um cálculo matemático todinho, diria, para poder ajustar banco, guidão, tudinho é ajustado, a posição do pedal, para que se adeque ao corpo de quem vai, né, fazer a pilotagem. Então, é desse jeito. E já pensando nessa coisa, né, de adequar o corpo, a bicicleta e tudo, eu já vou levar o Gilson, né? Gilson? Que tem 1,45 m, então para saber, porque tem bicicleta que ele nem alcança o pedal. Ele não alcança, né? Não, aí a gente vai saber através do Bike Fit, né, com os especialistas. O Thiago Mingau faz lá, bota os sensores nele. Ele já tem uma especialidade. Vamos entregar o Gilson pro Thiago Mingau. Bora sim. Rapaz. E o Gilson já tem uma especialidade que ele já tem um posicionamento que ele já fica assim, Julinho, ó. Toda hora assim, aí é bacana pra ele aprender a pedalar. Mas aí é pra WhatsApp, rapaz. É pra quê, rapaz? WhatsApp, esse posicionamento aí que você se Não, eu pensei refere. que era de bicicleta. Não. Tá certo, rapaz. Tá certo. Fazer o quê? Fazer o quê, né, Julinho? Depois do intervalo, uma entrevista no Esporte e Debate exclusiva com a vereadora de São Luís, Bárbara Sueiro. Ela vai falar sobre o projeto que visa a criação do Museu do Esporte na capital maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate. E olha só, nós vamos falar de uma iniciativa que vai dar muito o que falar no esporte do Maranhão e com certeza vai movimentar e fomentar a economia, o turismo, mas acima de tudo, busca a valorização daqueles que ajudaram a construir a história do esporte no estado do Maranhão. Estou falando de uma iniciativa da vereadora Bárbara Sueiro, do município de São Luís. Ela, desde o ano de 2015, insiste, persiste e, pelo que sei, não vai desistir, de ver em São Luís, criado, implantado e à disposição da comunidade esportiva, não só do estado, mas do Brasil, porque muitos vão nos visitar, um museu de esportes. É justamente sobre esse tema que eu recebo aqui, com muito prazer, a alegria, você não tem ideia o tamanho dela, a vereadora Bárbara Sueiro. Pelos laços que nos unem, por ter acompanhado a trajetória do seu marido, Albino Sueiro, como repórter e da minha geração, é um grande ídolo que tenho na reportagem esportiva. E é um momento de alegria, porque uma iniciativa como essa contempla tudo aquilo
que nós há anos estamos esperando ver, que é a valorização daqueles que ajudaram a construir a história do esporte, né? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando de uma ferramenta tão forte, uma ferramenta que pode mudar a vida de um cidadão, uma ferramenta que é tão impactante para a sociedade que precisa ter esse despertar. E de que forma nós precisamos fazer isso, Jura Filho? É valorizando, é preservando, é contando a história desses grandes ídolos para motivar essa nova geração. O Museu do Esporte seria um local onde, além de visitação, porque nós não podemos falar de museu apenas como um elefante branco, uma casa, não. Nós temos que falar do museu com a questão educacional e cultural. E por que educativa? Porque lá você iria pesquisar, descobrir, conhecer a história desse futebol, dessa natação, desse judô, a história esportiva que o nosso estado representa. E para que isso? Para que essas novas gerações tenham motivações, para que eles consigam enxergar algo que foi tão bom para fazer igual ou quem sabe melhor. E pela proposta, seria no Estádio Castelão, esse templo sagrado do futebol maranhense? Exatamente, porque ali seria um atrativo, seria um local onde tivesse bastante acesso das pessoas, seria um local onde as pessoas pudessem estar mais presentes, não só em dias de jogos. Eu já conheço isso em vários estados do Brasil e funciona de forma belíssima. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia. Vizinho estado do Ceará, Fortaleza tem um museu, na Bahia, né? Você pode chegar, quantas pessoas não vêm em jogos de campeonato brasileiro, antes de começar o jogo, uma atração, E a atrativo. senhora toca num ponto importantíssimo, porque olha só, o Castelão, por exemplo, é belíssimo, é um estádio maravilhoso, mas em dia de jogos você vê uma movimentação. Após os jogos, você não vê nenhuma movimentação no estádio Castelão. E com o Museu do Esporte lá dentro, você teria público a semana inteira. Eu, na realidade, eu sempre olhei o esporte como inclusão social. Eu sempre digo que o esporte, ele te dá a oportunidade de socializar, de integrar. Com o esporte, Juraci Filho, não existe preconceito, não existe idioma, não existe tanta coisa que as coisas juntas podem agregar. E é isso que nós precisamos, para que essa meninada conheça a história de um Tião do handebol, que marcou a história em nossa vida. Grande mito do esporte. Ontem eu procurei estudar a vida de nossos ídolos e descobri, não sei nem se está viva, mas vou buscar porque eu também tenho interesse, uma mulher ludovicense com o nome de Nildes. Ela representou o Brasil na Olimpíada de Atlanta, no atletismo, 400 e 800 metros. Que coisa magnífica que eu não sabia. E um exemplo pequeno que eu trago de dentro da minha casa foi quando o Albino, pela Festa das Estrelas, que também era um atrativo para mostrar a realidade, o que tem de bom no nosso futebol, nos nossos jogadores. Aliás, o Jogo das Estrelas, que era organizado, era produzido, executado pelo vereador, radialista, cronista esportivo Albino Sueiro, seu marido, ele dava uma visibilidade muito grande, era a única maneira da gente ter aqui em São Luís aqueles craques que depois se convencionou chamar de marabelgas. Exatamente. Saiu daqui para jogar na Bélgica, e outros países como Tunísia, né, como a França, e a gente só tinha uma oportunidade de vê-los atuando aqui. A gente via pela televisão, quantas vezes a gente não viu o Oliver Ra, vestia a camisa da Bélgica, quantas vezes a gente não viu o Vanberto do Ajax? Vanberto. Né? Quantas vezes a gente não viu o Osvaldo? Exatamente. Foi um grande jogador que atuou também na França, atuou na Tunísia. E eles estavam aqui sempre no final do ano, né? Todos reunidos no chamado Jogo das Estrelas, que começou ali no São Cristóvão, veio para o estádio Nilzinho Santos, ficou pequeno, de repente foi para o Castelão e foi uma festa. Depois disso, Bárbara, eu confesso que hoje a gente observa uma invisibilidade praticamente do esporte, né? Desses grandes valores a gente não consegue ver. Aqueles que estão brilhando no momento no futebol brasileiro e mundial,
jogando aqui. Eu falo do Museu do Esporte, mas trago um pouco para o futebol, porque é minha praia, é algo familiar. Tá todo dentro mundo de casa, sabe, né? Exatamente, todo mundo sabe que eu sou esposa do radialista, que muito me orgulha, Albino Soeiro. Esse Museu do Esporte já vem do mandato dele, um sonho dele, porque ele gosta de valorizar o que é da casa, ele sempre buscou valorizar. E foi assim durante toda a sua carreira, né? Exatamente. E nós, eu e os filhos, sempre demos apoio e acompanhamos ele nesses sonhos. E um dia eu estava em São Paulo, que ele foi à busca de convidar o Sandro Hiroshi, na época, para estar na Festa das Estrelas. E me deparei com um monumento lá, contando a história de Canhoteiro. No Morumbi. Bem aqui, de Coroatá. Eu me emocionei tanto de ver um maranhense tão importante, um ídolo, nossa geração nova aí não Canhoteiro conhece. foi o ponto esquerda, né? Chega- Mais brilhante do mundo, é o Garrincha da ponta esquerda. Né? Convocado para a seleção de 58, 58. por disciplina, verdade. teve que sair, né? Entrou e o Zagallo no e lugar foi dele. campeão. Então, isso que nossa juventude precisa conhecer. Precisa ver quem foram os nossos ídolos, de que forma brilharam. Eu conto que quantas vezes não estive na arquibancada do Castelão e observava uma arquibancada inteira, apesar de não ser boliviana, sou motense. Até chorava de ver Bimbinha levantar um estádio inteiro, Juraci Filho. Verdade. Eu tive morando uma época no Monte Castelo e quando ia ter o jogo no Nhozinho Santos, Mota e Sampaio, Djalma Campos e Faísca, parece que o mundo parava em São Luís. Então, por que os nossos jovens não podem conhecer essa nossa história? Vamos dar oportunidade a eles. Rafael, vi Albino entrevistando o Rafael Leitão no xadrez aos 8 anos. Bicampeão mundial de xadrez. Então vamos contar a história. A Isiane, Grande nome do basquete. o Valber, seleção brasileira lá do meu bairro, como diz Albino Soeiro. Então são essas coisas que nós precisamos motivar essas novas gerações. E a questão de inclusão é porque eu sempre digo que o esporte, ele precisa estar dentro dos bairros. O esporte é algo tão forte, tão maravilhoso, que você vê, nós estamos conversando aqui, a gente fica viajando. Viajar no tempo. E as né? pessoas não podem ver o esporte apenas como um jogo de basquete, um jogo de futebol, não. Eles têm que ver o esporte como uma ferramenta, como algo tão forte que te dá condição de integrar, de deixar uma sociedade com qualidade de vida. Além de todos esses pontos muito bem elencados pela senhora, vereadora, tem um outro aspecto que o esporte também traz. E o Museu do Esporte instalado ali no Estádio Castelão, eu tenho certeza que o governador Flávio Dino vai ser sensível. Vai ser sensível. O novo secretário Cafeteira disse aqui já para a gente no Esporte e Debate que ele também gostou da ideia, tá entendendo? Eu tenho certeza que vai virar realidade. Além de todos esses pontos, o esporte tem a capacidade também de fomentar, né, e de alicerçar o processo do turismo, né? Exatamente. Porque muita gente, olha, quem não quer conhecer a história do Fausto, por exemplo, de Codó, que jogou a Copa do Mundo, foi considerado a Maravilha Negra. E outro detalhe, esses atletas de uma geração mais contemporânea que brilharam, como Ana Paula Rodrigues, como no handebol, a senhora falou ainda há pouco da Isiane, do futebol, de um Vanberto, de um China. Eles estão aí vivos e podem participar de uma homenagem que, para mim, eu julgo das mais importantes. Não desmerecendo a homenagem póstuma, mas em vida você pode ver e sentir a emoção de estar presente em uma homenagem como essa, né? Você está ali e vê sua história contada dentro do museu, né? Exatamente, exatamente. Hoje eu acompanho os filhos do Vanberto já jogando, já ficando... Já brilhando, né? Brilhando. Que emoção pra gente. Vanberto do Ajax, né? Vanberto da Bélgica, Vanberto que foi campeão da Champions League. A geração Kleber Pereira. Isso, um Kleber Pereira. É algo assim que, como eu digo, faz a gente viajar e as pessoas precisam entender que esporte não é apenas um jogo. Não, esporte é algo muito forte e esporte é saúde. Precisa estar na vida das pessoas e não é porque essas pessoas que nos deram glórias no passado precisam estar esquecidas. Elas vivem para motivar essa nova geração. E trabalhar no esporte, além de prazeroso, né? O resultado que se alcança socialmente
A senhora falou ainda há pouco sobre a questão de você ocupar, né, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. E toda vez a estatística mostra trabalhos de grandes sociólogos, antropólogos, de grande gente ligada à sociedade brasileira, né? Os estudiosos, os acadêmicos falam que cada centavo que você investe no esporte, você deixa de gastar mais com segurança pública e às vezes com a própria saúde, não é? Porque o esporte ele é saudável por natureza, né? Exatamente. Olha, eu fico assim também me imaginando como é que, eu vou falar aqui do futebol, como é que um esporte inglês, praticado apenas por brancos, elitizados, consegue vir para o Brasil e se tornar popular. Não é a linguagem de todo? É verdade. Porque o esporte Universal. é uma linguagem universal. Vereadora, e o projeto? A senhora reiterou esse ano, a senhora já havia apresentado, como é que está tramitando? Veio da época de Albino, como parlamentar, ele não foi preciso nem pedir, a gente sente o anseio, a paixão que ele tem para o esporte. Albino foi um homem que sempre trabalhou na base. A gente tem que entender que quando a base não é fortalecida, não existe profissionalismo. Você sabe, né, Juraci Filho? E é isso que nós precisamos. E de que forma? Trabalhando essa nossa juventude. E eu aqui, eu quero apenas contribuir com o meu estado, contribuir com a minha cidade. Eu não quero ser a mãe de ninguém, eu não quero ser a mentora de nada, eu quero apenas compartilhar. O que é bom para a sociedade, eu quero estar junto, eu quero dar a minha contribuição, eu não quero passar batido. Se o povo me colocou no parlamento, é porque ele tem condição de ter esse conhecimento de que eu posso contribuir. E eu estou fazendo a minha parte. Eu não sou técnica, mas sei da necessidade. Por quê? Porque vivo e sinto essa necessidade de ser trabalhado o social. E por eu viver dentro de comunidades onde se precisa ter trabalhos, onde se precisa ter políticas públicas, o futebol não poderia ser diferente. É uma ferramenta fortíssima, como também é a cultura. Eu conversei aqui no Esporte em Debate e com um prazer enorme com a vereadora Bárbara Sueiro, do município de São Luís, que está com uma proposta, né, de criação, implantação, claro, foi apresentado ao governo do estado para que o Museu de Esportes seja uma realidade. Primeiro, parabéns pela iniciativa, que ela realmente possa virar realidade, porque quem vai ganhar com isso é o esporte, é o povo do Maranhão e todos nós que somos amantes, né, do esporte. Vereadora, muito obrigado. De nada, eu que quero agradecer, quero assim pedir essa sensibilidade do governador Flávio Dino para que ele consiga entender da importância de um museu em nossa cidade não, para o nosso estado. Vamos mostrar para fora o que nós temos de bom dentro do nosso estado. Muito obrigada, viu, Juraci? Prazer foi nosso. Ô, Greg, foi uma satisfação imensa receber a vereadora Bárbara. Foi muito Sueiro, legal, né? Jurinha. Simpática, tem uma história, um DNA do esporte, né, dentro de casa. O Albino Sueiro foi um grande repórter, viu? Sim. Você não acompanhou a tua geração, não tive a oportunidade. Mas um grande, extraordinário repórter. Só acompanhei e sempre ele teve, né, essa coisa de valorizar o jogador, o futebolista, né, o esportista maranhense. Sim. Mas sempre foi assim. E ele fazia um jogo aqui chamado Jogo das Estrelas. Isso eu lembro. Via Marabel, via jogador que atuava na Tunísia, na sim. França, em outros países, né? Lembro. No futebol brasileiro, nacional. Teve Nilson Santos, no e Castelão, eles todos né? se confraternizavam nesse jogo que era final do ano. Final do Começou lá no São Cristóvão, Sim. foi pro Nilzinho Santos, ficou pequeno o Nilzinho Santos até chegar ao Lembro. Castelão, durante 18 anos. Era muito legal mesmo. E lembrando que a nossa vereadora Bárbara Soeiro daqui da capital é motense, né? Que Motense de coração. Deixou bem claro Torcedora isso aqui. de arquibancada. sempre Isso, foi. torcedora de arquibancada. E, Julinho, antes de falar propriamente disso, eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Tiago, rapaz, que pediu um abraço pra gente, viu? Eu cuido aqui do nosso aparelho nossa parte de áudio aqui da Assembleia. Grande Tiago. Né? Grande Tiago, um abraço. Mas voltando ao tema da Bárbara Soeiro, e sensacional a iniciativa da Bárbara Soeiro. Uma coisa que estava faltando ao esporte maranhense, mas às vezes é futebol maranhense, porque a ideia dela é instalar um museu do esporte, mas dentro do Castelão. Ela fez a solicitação ao governo do estado. Isso. Né? E eu tenho certeza que o governador Flávio Dino, sensível às causas do esporte. Vai ser, com o certeza. novo secretário, ela inclusive já conversou com o novo secretário Rogério Cafeteira, Conversou, né? foi, Esporte e deixou bem lazer. claro.
E ele, a conversa que ele teve aqui com a gente, né, antes mesmo da entrevista com a Bárbara, ele já falava, né, do conhecimento que tem do projeto e que esse projeto teria que virar realidade, né? Inclusive, o Rogério lembrou que ele está precisando justamente de sugestões, né, de ideias. E esta é uma bela sensacional, porque assim, a gente vê museu, quem a gente viaja e tal, o Brasil, pôde constatar a presença de museus, não só do futebol, museu do esporte em quase todos os estados. O museu, por exemplo, o principal do Brasil é aquele museu de São Paulo. Do Pacaembu. Do Pacaembu. Que é o museu do futebol. Lá, eles fizeram um acervo especial para os clássicos regionais. Clássico, sabe qual é o clássico que tem lá? Qual é o clássico, Jurinho? Super clássico, Sampaio e Mota. Eu sei disso. Tem a história lá, vários vídeos. Então, se lá em São Paulo camisa, flâmula, eles valorizam isso. E divulgam aquilo que é nosso, por que nós mesmos não fazemos aqui, né? Pois é. E é uma ideia espetacular. Eu gostei. A gente, porque a gente fala das ideias, elas partem de alguma coisa. Claro que a Bárbara teve a oportunidade de ver de ver de perto esses museus, né, de visitar em outros estados. Tem o Museu do Mineirão, tem o Museu do Maracanã, né, que tem a Calçada da Fama, já tive a oportunidade de visitar. Já visitei. O do Pacaembu também eu tive a oportunidade de visitar. Tem o museu da Arena Castelão, lá em Fortaleza. Como eu já falei do Mineirão, da Fonte Nova, tem o Museu da Fonte Nova em Salvador, então... E muitos uma ideia sensacional pelo Brasil, né? O Museu da Vila Belmiro, lá em Santos, que é o Museu do Rei Pelé lá, então... Fantástico. É espetacular, eu achei que... Eu acredito que o governador Flávio Dino, como você lembrou, vai ser sensível sim. E a gama que nós temos aqui de atleta em todas as modalidades. O Maranhão tem Fausto, de Codó. Sim. Disputou a Copa do Mundo, considerada Maravilha Negra. O Maranhão teve... Canhoteiro. Que dá nome ao complexo esportivo Canhoteiro, em São Luís, Castelão, lá o Cartódromo. E de lá para cá, outros grandes nomes. Você tem o Igor Rocha China no handebol. Você tem a Ana Paula Rodrigues, né? Tem a Isiane, né, Você tem a Isiane. Isso, né? Do basquete. A Isiane é a Pelé do basquete. Fenômeno, então. Você tem... grandes atletas, Federico Castro da natação, brilhou intensamente. Você tem Rafael do Alíbio Leitão, bicampeão mundial de xadrez. Isso. Né? Quer dizer, você tem uma gama de extraordinários atletas e a maioria do que eu citei aqui estão vivos. E quando você presta essa homenagem em vida... Mais legal ainda. Para que você possa estar presente ao momento, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Não, é mais legal ainda. Então, eu acredito que vai dar certo, eu torço muito para que dê certo, até porque transforma o Castelão, até a vereadora tocou nesse ponto, num local de visitação. Isso que ela turismo, disse é verdade. Porque hoje, por exemplo, Castelão é uma bela praça de esportes. Funciona quando? Quando tem jogo. Só. Né? Quando não tem jogo, segunda, não abre, terça... Né? No máximo tem aqueles alojamentos lá, sexta-feira, domingo, não tem aberto. Então você vai dar uma vivência maior aquilo ali. Sim, não, público. Visitações, né? Você vai mudar a rotina. Vai. Aí você vai gerar o quê? Emprego, renda. Vai. Isso. Tá entendendo? Vai aumentar o turismo. E emprego formal e informal, porque vai gerar aquele comércio do lado de fora do Castelão. A ideia é brilhante. Não, brilhante. O Museu de Esporte da vereadora Bárbara Soeira é brilhante, espetacular. Eu acho que vai sair, Jurinha. Torço muito para que saia, que o governador, o novo secretário Rogério Cafeteira, tenha essa sensibilidade que você já lembrou e que aconteça esse museu. Já tem vários exemplos. Não tem como dizer assim, coisa nova. Não, já existe, galera, já existe. Dá para fazer de um jeito bem bonito, bem bacana. Júlia citou o exemplo do Museu do Futebol do Pacaembu. É espetacular. Quem tiver a oportunidade de viajar para São Paulo, visite. Vale muito a pena o Museu do Futebol. Então, acho que isso vai ser... Toda vez que eu vou a São Paulo, faço questão de ir. Sempre tem um vídeo a mais, sempre tem sabe, novidades lá muito dentro. Bonito. Então, se tiver uma experiência dessa aqui no Maranhão, nós só temos a ganhar. O esporte maranhense. Isso é cultura, né, Greg? Cultura. Isso é cultura. Cultura, turismo, esporte, já é tudo, né, Jurinho? Então, é muito bom e tomara que dê certo. Depois do intervalo, as polêmicas em relação à arbitragem no Campeonato Maranhense. O Moto venceu o Cordino. Tem polêmica também de gol mal anulado na partida. O Papão é líder da competição mais que nunca e já classificado em primeiro lugar. No Clássico Samará deu machão da ilha, mas tem polêmica. Um gol lícito do Maranhão foi pessimamente anulado pela arbitragem que está suspensa. Daqui a pouco eu volto para falar todos esses detalhes, porque olha... vem dando o que falar a arbitragem no futebol do estado do Maranhão. O presidente do Maranhão também falou a reportagem do Esporte em Debate sobre os últimos acontecimentos e os prejuízos que a arbitragem deu ao time atleticano. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte Debate agora, gente, para destacarmos o Campeonato Maranhense. Uma rodada cheia de problemas, erros na arbitragem do futebol do Maranhão.
Em Barra do Corda, o Papão do Norte, que está com tudo na temporada 2019, venceu mais uma. Derrotou o Cordino por 1-0, gol aos 21 minutos da primeira etapa, marcado por Vitor Salvador. O Moto que utilizou uma equipe alternativa, já que muitos jogadores considerados titulares foram poupados pelo técnico Wallace Lemos. Mas o Cordino reclama muito de um gol mal anulado pela arbitragem. Reclama. E tanto é verdade que o apitador acabou sendo, inclusive, afastado. Foi afastado. Por parte da Federação Maranhense de Futebol, o Departamento Especial de Arbitragem, que é comandado pelo Marcelo Filho. Mas a vitória aconteceu do Moto. O Moto somou mais 3 pontos, é líder absoluto e invicto na competição, né, Greg? Moto invicto na competição, Moto 100% de aproveitamento, né? 5 jogos, né? 5 vitórias, 15 pontos, né, Jurinha? Então não tá dando brecha para ninguém, mesmo com a escalação de uma equipe mista, né? A gente pode dizer que é uma mistura de alguns titulares e reservas. O Moto vai à Barra do Corda, derrota o Cordino, que vive uma fase também, né, complicada. Terrível, muito complicada. Terrível, não marcou, não fez nada na competição até Jamais agora. vista na história de sucesso. Desde que chegou a Série A do Campeonato Maranhense. Do time do Cordino, Nunca né? vi o Cordino passar por uma fase Quem viu ano tão... passado o Cordino fazer frente ao Ferroviário, que suou uma barbaridade para derrotar no confronto direto e passar para conquistar o título Foi o campeão. da Série D, Exato. o que você pensa numa situação como essa? O time está numa draga financeira, muitos problemas judiciais, inclusive. Horrível. Né? É horrível. Mas falando do Moto, Jurinha, a gente tem que destacar mais uma vitória, né? O gol do Vitor Salvador, você já lembrou, aos 20 minutos do primeiro tempo. A polêmica de arbitragem foi o seguinte, Jurinha. Teve um gol do zagueiro, gol anulado do zagueiro Mamed após cobrança de falta. Muito mal anulado. Isso. E na ocasião o auxiliar Antônio Adriano assinalou o impedimento do zagueiro Mamed, né? Depois de... Mesmo o que gerando muita reclamação da equipe de Barra do Corda. Aí a gente vai falar, Jurinha, das medidas adotadas, né? A CEAF, né, o Conselho de Arbitragem, afastou o Antônio Adriano, né, que é o auxiliar responsável por marcar esse impedimento, que anulou o gol que seria o gol de empate do Cordino. Foi a primeira medida adotada a respeito disso. E também tem várias outras medidas que a gente vai falar já. Mas a vitória do Moto mostra que o time está com tudo e não dá prosa a ninguém, né? 100% Tirou invicto. vários titulares, poupou, porque o Poupou. Moto tem uma Isso. caminhada aí árdua, né? Difícil, Copa do Isso. Brasil, Copa do Nordeste. E Isso. aí o Wallace inteligentemente poupou alguns jogadores. Normal, né? Normal, exatamente. Até porque o time já estava classificado. Já estava classificado, exatamente. E agora, em primeiro lugar também. Em né? primeiro lugar, já garantido. Não tem mais... Um dos grandes jogos, pelo menos no número de gols do Campeonato Maranhense, foi o jogo do São José contra o time do Pinheiro. Jogo de reviravoltas, 4-3 foi o resultado para o time do São José. Foi. Jogo de 7 gols. E que coisa, né? O São José deu uma virada importantíssima com o resultado. Caminha aí, dependendo do julgamento que vai acontecer nesta terça, não é? Sim. Do Tribunal de Justiça Desportiva, pode chegar a 10 pontos, pode tomar essa segunda posição, que hoje é do Maranhão Atlético Sim, Clube, né? momentaneamente. O São José vem de uma redenção importante dentro da competição, uma recuperação fantástica. Vem. É o seguinte, Jurinho. O Pinheiro abriu 3-0, você já destacou, né? A gente tava E não é uma acompanhando. coisa, porque geralmente se fala 1-0, 2-0, placar perigoso. For 3-0. 3-0. Só que no primeiro tempo ainda o São José diminuiu para 3-1. No segundo tempo, aí o São José disparou, né? E endoidou. Fez 3 gols e aí acabou virando a partida para 4-3. Eu separei aqui, ó, os gols do São José foram marcados pelo Gabriel Popó, né? Pelo Jô, pelo Rony de pênalti e pelo Rodrigo Barreto. E o Pinheiro marcou com o Eider, Vinícius Paquetá, aquele mesmo que o Moto está querendo levar de volta, né? O Moto deve Isso. contratar o Isso, Vinícius. para a disputa da Série D, né? E o Clóvis Neto. Portanto, o resultado foi importantíssimo para a equipe do São José. Eu até Que virada essa espetacular do São vitória José, né? histórica. Lembrou Histórica, lembrou, sem Jurinho, aquela vitória do Vasco contra o Palmeiras, Copa Mercosul na final, que o Palmeiras abriu 3-0, o Vasco virou para 4-3, né? Então lembrou, teve também um jogo do Milan e Liverpool, mesma coisa aconteceu, verdade. só que terminou empatado. No clássico Samará, deu Machão da Ilha na cabeça. O time atleticano venceu o jogo por 1-0, gol de Marciano. Detalhe, poderia a vitória ter sido maior, já que o MAC teve um gol lícito, pessimamente anulado pelo árbitro Ranilton Oliveira. Veja como foi o jogo. O clássico Samará começou cheio de expectativa. As duas equipes precisavam muito da vitória. Só que quem foi ao Castelão na tarde de sábado viu uma partida muito prejudicada pelas chuvas e pela péssima atuação
do juiz Ranilton Oliveira de Souza. As duas equipes abusaram dos erros de passe e o primeiro lance de perigo só surgiu aos 17 minutos, quando Maxwell Samurai emendou uma bicicleta e mandou a bola para o fundo das redes. Seria o primeiro gol do jogo, se o atacante não tivesse acertado o rosto do volante Rodrigo e o juiz acertadamente anulado o gol. O MAC respondeu com Marciano, que recebeu uma bola pelo meio, driblou o goleiro e a defesa do Sampaio afastou o perigo. Logo depois, o mesmo Marciano arriscou de fora da área e a bola passou à direita de Rodrigo Santos. O Sampaio reagiu e Edgar quase marcou após cruzamento pela direita. Rodrigo Ramos fez grande defesa. A Bolívia ainda teve outro gol corretamente anulado. Patrick Mota arriscou o chute e a bola bateu no travessão. Na sequência, Odair Lucas, em posição avançada, marcou, mas não valeu. Parecia que o primeiro tempo terminaria 0-0, só que a defesa do Sampaio não deixou. Bruno Chocolate aproveitou a atrapalhada de Rodrigo Santos e tocou para Marciano, e o artilheiro quadricolor não perdoou, mandou para o fundo do gol. Uma bobeira ali do goleiro, né? E felizmente o Chocolate teve a bola ali, tocou pra mim, graças a Deus eu fui feliz, fiz o gol. O gol encheu de esperanças a torcida atleticana. O presidente do Bode, Robson Paes, gostou da atuação do time na primeira etapa. Olha, um jogo bastante equilibrado, as duas equipes se portaram bem, tiveram oportunidades de gol. Felizmente, para nossa alegria, o Maranhão conseguiu converter uma das oportunidades que teve e manter esse trabalho que foi desenvolvido no primeiro tempo para que a gente possa consolidar o resultado, que é muito importante para o Maranhão na tabela de classificação. No segundo tempo, o campo pesado continuou a atrapalhar as duas equipes. Em busca do empate, o Sampaio arriscou primeiro com Lucas Gabriel, chutou forte e Rodrigo Ramos defendeu. Aos 15 minutos, a arbitragem voltou a ser protagonista do jogo, ao anular o gol legítimo do Bode Gregório. Denilson cruzou para Maurício, que cabeceou, e o goleiro Rodrigo Santos defendeu a bola claramente dentro do gol. A arbitragem confirmou o gol, mas na sequência anulou a jogada, cedendo à pressão dos jogadores do Sampaio. O tricolor ainda tentou empatar com Marconi de cabeça e com Edgar, que chutou forte, obrigando o Rodrigo Ramos a fazer uma boa defesa, garantindo a vitória do MAC. Um resultado importantíssimo. Nós ganhamos um clássico importante diante de um adversário tradicional do Maranhão, um adversário bom de se jogar, mesmo atravessando uma fase não muito boa, mas é o Sampaio Corrêa. Então fizemos aqui um jogo dentro daquilo que nós passamos toda semana trabalhando. A equipe taticamente foi muito disciplinada, então a gente sai com um resultado que nos coloca novamente na briga por uma das 3 vagas que ainda restam nesse campeonato. Então o Maranhão, o grupo em si, está de parabéns e agora é a gente já descansar esse grupo, preparar o jogo, a equipe do Maranhão para o último confronto diante do Motoclube. O meio-atacante Deylon também falou da vitória no clássico e do gol anulado. Eu ainda não vi, né? Não vi realmente se foi gol, estão dizendo que foi. Mas aí é isso aí, cara. O que importou foi a vitória importante que nos dá moral. É onde o MAC deve estar, que é na classificação brigando por título. E a partida terminou mesmo 1-0 para o Bode Gregório. O MAC está de volta ao G4 do Campeonato Maranhense e agora vai encarar o Motoclube pela última rodada da competição. Já o Sampaio Corrêa encara na próxima quinta-feira, dia 28, o Santa Quitéria fora de casa. Ô Greg, jogo de muita polêmica, de muita reclamação. Recheado. O Sampaio teve 2 gols anulados. Teve 2 gols anulados. O Samurai fez a bicicleta, né? Acabou atingindo o jogador do Maranhão. Rodrigo, ele validou, ele deu o gol, Rodrigo, é bom que se diga. O volante Rodrigo, que ele acertou Rodrigo no Corrêa, rosto. né? Isso. E ele teve, inclusive, um sangramento, princípio de sangramento. Sim. E ele, 20, 30 segundos depois, ele anulou o gol. Anulou. Tá entendendo? O gol. Porque houve a falta. Sim. Depois ele anulou um outro gol, foi do Odair Lucas, completo impedimento. Estava impedido, mostraram. Chute no travessão, a bola... No lance do Maranhão, não, a coisa foi horrível. Foi porque incrível. A bola entrou 30, 40 centímetros pelo menos. Foi incrível. A bandeirinha levantou, eu vi lá da cabine, também levantou a bandeira e correu para o meio. Correu. Ele deu o gol,
com a pressão dos jogadores do Sampaio, voltou atrás, Isso. não levou em consideração a marcação da bandeirinha, Não. que depois não reafirmou. Não teve coragem. Não teve coragem. Isso. E aí meteram a mão no Maranhão, né? Meter a mão no bode, seu Gilson. Olha, eu tive o prazer de fazer essa matéria lá do meu amigo Jânio, né? E nosso amigo Célio, cinegrafista. E o Maranhão foi assaltado. Foi assaltado, Juninho. Porque a gente fala, o torcedor do Sampaio vai até falar assim, não, mas a gente teve 2 gols anulados também, né? Mas os gols do Sampaio anulados mas houve a falta e houve corretamente anulados. Corretamente. Houve realmente uma falta do Samurai, que acertou o volante Rodrigo, a gente pode até perceber, foi atendido fora de campo, foi falta mesmo. Nesse ponto aí o Ranilton Oliveira acertou e anular o gol. Depois, mas ele havia dado o gol. E sim. Ele havia dado o gol. Aí ele voltou atrás. Ele só voltou atrás, Jurinha, quando ele percebeu que o jogador Porque ele foi chamado a atenção pelo Rodrigo Ramos. E estava deitado no chão. E a bandeirinha também fez o sinal para ele. Isso, estava deitado no chão lá com sangramento e aí foi atendido fora de campo e aí por isso ele anulou o gol. E também ele vacilou acertou no momento em que ele deu o impedimento do Odair Lucas após um chute na trave, até a gente falou na matéria, o chute na travessão bonito, chute do Sampaio, e o Odair Lucas em completa situação de impedimento, marca o gol de cabeça e estava realmente impedido. Para mim foi correto, certo? Correto. E aí, o gol do Maranhão não, Jurinho. Né? O Maurício de cabeça faz o gol depois do cruzamento do Denilson, né? A bola entra mesmo muito, não foi pouco não, entrou muito. E aí, todo mundo viu, rapaz. Olha, foi um negócio assim incrível, que ninguém, contestou. Foi uma aberração. Todo mundo viu. Foi uma aberração. Viu o torcedor, viu a imprensa, viu todo mundo Agora dentro de campo. Agora é preciso dizer também, por que a bandeirinha levantou? A gente estava até Porque para levantar aquela bandeira, ela tinha que marcar impedimento, ou falta. Não houve. Ou falta. Falta, não houve nem contato. Foi uma cabeçada do Maurício. Ou uma jogada perigosa. Não tinha. Nada, não teve nada. Nada que justificasse. Nada. Ela se emocionou. A gente estava falando justamente isso. A bandeirinha, a Adriana, se emocionou. Ela cometeu um erro Aí técnico. ela corre para o meio, Isso. validou o gol. Isso. Aí o árbitro vai lá, recebe a pressão dos jogadores do Sampaio. Muita pressão. Muita pressão. Que uma coisa que nunca vai mudar no futebol maranhense, não, brasileiro, que aqui é um negócio impressionante, né? O juiz marca, vai todo mundo. A gente não vê mais isso nos campeonatos europeus. Não. O cara não chega abordando o juiz, dando peitada. Mas o erro foi grosseiro. Grosseiro. Um erro incrível contra o Maranhão. A bola entrou muito, Júlio. Entrou muito a bola, tá entendendo? Seria o segundo gol. Seria o segundo gol. Com 2-0, Daria tranquilidade pro time, Sampaio passaria a ter mais desespero. Desesperado. Poderia se abrir muito mais para o Maranhão buscar um resultado, quem sabe? Até maior. Até maior. Assim, a gente tem que destacar algumas coisas, porque é bom lembrar que esse jogo aí era literalmente o jogo dos desesperados. Porque se o Maranhão não ganhasse, ele corria o risco seríssimo, Juninho. De ficar fora. De ficar fora, porque só chegaria a 9 pontos. Como o Maranhão ganhou, o Sampaio passa a estar numa situação delicada. O Sampaio está na situação de desesperado agora. O Sampaio tem o Santa Quitéria e vai ter que decidir a sua situação com o Pinheiro. E olha só, depender do Moto, e eu já vejo nas redes sociais o torcedor do Moto, com uma campanha aí para que o Moto facilite, eu acho que o futebol não cabe isso, tá entendendo? Até porque o Maranhão vai para o jogo para ganhar a partida mesmo, entendeu? Mas o Sampaio fica numa situação delicadíssima com essa derrota. A situação Agora, em relação à arbitragem, não é de hoje que o Maranhão Atlético Clube reclama de arbitragem. Você sabia que ao longo da história do futebol do Maranhão, dos grandes, o time mais prejudicado pela arbitragem foi sempre o Maranhão? Sabia, Juninho. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe Sempre disso. aconteceu. E o Maranhão reclama de 3 jogos. A partida contra o São José, a partida contra o Imperatriz, né? E o jogo clássico Samará. O repórter, inclusive, Ronald II, esteve com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes, que estuda as medidas e que tem alertado a federação e reclamado dos prejuízos que a arbitragem tem causado ao Maranhão Atlético Clube. A quantidade excessiva de erros de arbitragem durante os jogos do Maranhão Atlético Clube tem preocupado a diretoria do time. Ao meu lado, o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes, vai dar algumas informações para a gente a respeito do posicionamento da diretoria com relação ao que tem acontecendo. Presidente, qual que são as medidas que vocês já estão adotando ou pensando em adotar? Olha, nós primeiro lamentamos, né, o excessivo número de erros de arbitragem que tem acontecido contra o Maranhão. Aconteceu isso no jogo contra o São José, o Maranhão empatava o jogo, no último minuto houve um pênalti que foi marcado, mas que não existiu.
O goleiro foi somente na bola, pegou apenas a bola e foi marcado um pênalti, e isso resultou na derrota do Maranhão naquele jogo. Perdemos 3 pontos. Depois nós tivemos no outro fim de semana uma partida contra o Imperatriz que foi decidida também num detalhe como esse, um pênalti marcado outra vez, em que o nosso zagueiro tentou dar uma bicicleta, não atingiu o jogador do Imperatriz, e por conta disso nós perdemos o jogo por 1-0, mais 3 pontos, portanto 6 pontos que o Maranhão perdeu. Infelizmente, no jogo passado contra o Sampaio, nós tivemos um gol absolutamente legítimo, a bola entrou em quase meio metro ou talvez mais. Esse gol, presidente, ainda ficou muito mais claro ainda a questão do erro de arbitragem, que a gente vê claramente a bola dentro. Exatamente, e chegou inclusive a auxiliar, chegou a marcar, o árbitro chegou a correr também para o centro do campo, mas não sei o que ocorreu, talvez por pressão, acabou por anular o gol que, como disse, é legítimo do Maranhão. Então isso nos preocupa, não apenas por conta do Maranhão, porque outros erros de arbitragem também, infelizmente, têm acontecido na competição. O próprio Cordino também teve um gol anulado, um gol que nos pareceu também um gol claro, né, um gol legítimo, anulado no jogo passado contra o Moto. Então isso é preocupante, porque as equipes têm um sacrifício muito grande, todos trabalham, quero crer, da mesma forma que o Maranhão, com muita seriedade, e isso acaba por prejudicar todo esse trabalho que é feito durante semanas, profissionais envolvidos. Então é importante que nós tenhamos a correção por parte da arbitragem maranhense para que não prejudique os clubes e, por consequência, o nosso futebol. Presidente, o clube entrou com algum tipo de medida, buscou alguma medida em relação à justiça, no sentido de tentar reparar esses erros aí que acabaram prejudicando de fato mesmo o bode? Nós temos buscado alertar, né, num primeiro momento, a federação, a arbitragem, e nós tivemos a informação, né, que já é pública, de que, relativo a esses 2 últimos jogos, do Maranhão e Sampaio e do Cordino, por conta desses erros que aconteceram, houve uma medida da CEAF. Isso é algo que já é importante, embora, como diz a máxima popular, né, antes tarde do que nunca. Se talvez, quando nós fizemos a reclamação no início, já tivessem tomado esse posicionamento dos jogos anteriores, provavelmente nós não teríamos erros tão absurdos quanto esses que aconteceram no jogo do Maranhão. Espero que a partir de agora haja esse cuidado por parte da comissão de arbitragem, mais cuidado ainda, que busque corrigir esses erros para que o Maranhão e outras equipes não venham a sofrer prejuízos por conta da arbitragem, que tem que estar em campo para garantir o equilíbrio e o cumprimento das regras, e não prejudicar o time A, B e que esteja em campo. Então é importante que haja essa atenção especial por parte da arbitragem para que não prejudique o espetáculo. Perfeito, muito obrigado. Ouvimos então o presidente do Maranhão Atlético Clube, Ronald II, para o Esporte em Debate. Você vê aí o presidente do Maranhão, né, reclamando, as imagens mostram dos 3 lances, o lance, por exemplo, o lance contra o São José, na minha opinião, não houve penalidade máxima, não houve. O goleiro toca primeiro na bola e o choque, você não tem como frear o corpo. Do São José, sim. Você não tem. Se você sai para fazer uma intervenção, seja ela com a mão, seja com o pé, não existe. A física não tem como, tá entendendo? Você mudar, né, a velocidade do seu corpo, tá entendendo? Quando você se lança, você parar ou voltar, não tem como. Então você sai para fazer uma intervenção, toca a primeira bola, automaticamente aquele ali está demonstrado, a tua boa intenção e a jogada técnica do que aconteceu. Então não houve pênalti, na minha opinião, no jogo contra o São José. O Maranhão está certo em reclamar. Certo. O jogo contra o Imperatriz, né, foi uma imprudência do zagueiro do Maranhão. Não se dá uma bicicleta, aliás, uma meia bicicleta, foi dessa altura. Foi imprudência dele, mas não há um contato direto. Como eu não fico em cima do muro, Juraci, você está lá, você marca o quê? Marca o pênalti. Naquela do Imperatriz. Lá do Imperatriz. O Justicão fez o gol. Esse lance contra o Sampaio, não. Aberração, um escândalo, não dá um gol daquele. Não, escândalo maior do que o Estádio Castelão. Foi. Tá entendendo? Não, foi mesmo. Um escândalo. Não, Juliano, assim, Você já imaginou se o jogo tá 0-0? Ah, meu amigo. Se o jogo tá 0-0, um gol daquele anulado, o Maranhão ganhou o jogo, não precisou. Sim.
Mas 0-0 o Maranhão ficaria de fora, aí você prejudica um trabalho de um time inteiro. Sim. Aí pagando concentração, pagando salário de jogadores, pagando impostos em dia, com todas as condições, com transporte. Você já imaginou, Heraldo? Aí você fica de fora, perde vaga da Copa do Brasil, perde vaga da Copa do Nordeste. Quem é que paga essa conta? Rapaz, eu sei que Marcelo Filho não vai pagar, né, Julinho? Vai? A atitude de afastar a arbitragem foi correta. Corretíssima. Corretíssima. Assim, aí tem alguns pontos em relação a isso. O Robson foi, para mim, até bem ponderado, né? Eu avalio que ele faz parte da elegância dele. Sim, ele é ele assim. sempre foi um homem elegante nos seus atos. Isso. E o dirigente, existe uma coisa que se chama liturgia do cargo. Dirigente não deve se comportar como torcedor. Isso, concordo. Que acontece aqui no futebol do Maranhão. Muito, Ave Maria. Que acontece aqui no muito. futebol do Maranhão e muito. Muito. Ele foi de uma gentileza. Foi. Denuncia, isso. alerta. Diz que vai tomar providência e é isso. Isso. Vai fazer uma comunicação oficial denunciando esses, na avaliação dele, possíveis erros. Para mim, o erro diante do Sampaio foi claríssimo, foi um absurdo o que aconteceu ali, anular aquele gol, né? Não resta dúvida nenhuma que a bola entrou. E, aliás, todo mundo viu. Isso aí a gente tem que lembrar que não é. Olha, o juiz viu. A bandeirinha correu. A bandeirinha viu. Claramente ela correu. Eu vi que estava mais longe do que os dois, eu vi. A torcida do MAC viu, do Sampaio viu, todo mundo viu, rapaz. A imprensa viu. O Marcelo, além de afastar, eu, se sou presidente da CEAF, boto todo mundo para a sala de aula, convite para aprender de novo. Por que ela levantou aquela bandeira? É assim, ó. Foi um erro técnico. Aquele ali foi um erro técnico. Grave. Gravíssimo. É o seguinte, a Comissão Estadual de Arbitragem, né, a CEAF, como o Julinho já falou, afastou o Ranilton Oliveira. Certo. Afastou a Adriana Oliveira, que foi a assistente que cometeu esse erro aí do Clássico Samará. Aí, como a gente já falou, afastou o Antônio Adriano, que foi responsável por marcar o impedimento do zagueiro Lamamed no jogo Cordino e Moto. E o Rafael Max, que estava no jogo São José e Pinheiro, onde tem também reclamação. Então, esses foram afastados. Diz que a medida agora é fazer uma avaliação dos lances. Eles foram afastados preventivamente, né? A avaliação dos lances, se por acaso os lances forem considerados como acertados, aí eles vão voltar. Mas, por enquanto, eles vão ser afastados. Eu acho que deveria fazer uma reciclagem também, né, Yuri? Eu acho. Uma reciclagem, porque foram não erros grotescos. Os lances foram considerados, não. Aí eu já acho um erro na avaliação de quem age dessa forma. Lembrando que eles têm Não, eles foram afastados e precisam fazer... Uma reciclagem. Concordo. Para voltar a apitar. Não, só lembrando que eles foram afastados do campeonato estadual, porque eles não podem ser da Copa do Nordeste que estão fazendo. Aqui, num campeonato desse, você já imaginou o que gasta as equipes, Maranhão, Sampaio, Moto, Imperatriz, Cordino, para botar o time em campo? Para uma renda, você viu a renda que Vi, meu Deus do céu. 600 pagantes Vi. um clássico Samará? 733 pessoas Não dá para pagar a laranja. É impossível, Juninho. Não dá para fazer Agora eu queria falar tecnicamente com você do jogo, né? Sim. Vitória, lhe pareceu justo? Do Maranhão? Cara, eu avalio que sim. Né? Eu avalio que sim, que a vitória foi justa, apesar de que a gente pôde perceber, em meio à total deficiência técnica da equipe do Sampaio, já uma pequena evolução, criou até algumas oportunidades de gol. No primeiro tempo, né? No primeiro tempo, principalmente, Edgar teve uma chance claríssima que Rodrigo Ramos fez uma defesa ali na pequena área, ele mandou a bola ali. Defesa espetacular. Espetacular. Defesa vai Rodrigo Ramos. Exatamente. Fantástico. Espetacular a defesa do Rodrigo Ramos. E eu acho que o Max soube muito bem explorar os contra-ataques da equipe do Sampaio e fez o gol. E, claro, a gente tem que criticar de uma maneira assim, veemente, o que esse goleiro do Sampaio fez. É incrível o que esse goleiro fez. Ele já havia feito isso no Ceará, né? Exatamente. E agora entrega um gol assim de uma maneira bizonha, totalmente atabalhoada. E aí o Bruno Chocolate pega a bola, toca pro Marciano. Lembrando, Marciano, artilheiro do MAC na temporada, né? 4 gols. E ele ia fazendo um golaço. Driblou Aquele pela direita, entrou na grande área. E aí o zagueiro do Sampaio tirou. Não, ele ficou sem perna. Aí o zagueiro esquerdo desequilibrou e acabou não tendo. Ele ia fazer um golaço. Ia fazer um golaço. Uma bola que ele recebeu pelo meio ali, uma enfiada de bola, ia fazer um golaço. Então a gente tem que... Eu vi o Maranhão mais lúcido. Não. Eu vi o Maranhão melhor postado em campo. Eu ia dizer isso. O Maranhão parece uma equipe mais bem treinada. A gente tem que dar um pouquinho de um desconto, porque o Julinho Camargo chegou depois. Chegou agora. Né? Lembrando que o Sandor já tentando arrumar. Já assumiu uma qualidade do grupo ruim. Fraquíssimo. O time do Sampaio é fraquíssimo, rapaz. Olha, eu estava comentando isso hoje, Julinho,
Eu vou falar de forma bem sincera, de 2012 para cá, até os times que foram rebaixados, eu nunca vi um time do Sampaio tão fraco tecnicamente quanto esse. E eu também não vi. De 2012. E um começo de temporada tão ruim. Não. O Sampaio já tomou 2 goleadas na Copa do Nordeste, CSA e Ceará. Sim. O Sampaio já perdeu os 3 clássicos. Sim. Olha, eu sou de uma época, eu tenho 41 anos de idade, acompanho futebol desde os 5 anos com meu pai. Certo. Juraci Vieira, que a propósito no domingo completou 7 anos do seu passamento. Você lembrou, né? Lá na Rádio Educadora. Do campeão Juraci Vieira. Eu acompanho futebol desde os 5 anos. E sempre foi isso no futebol, que eu vou dizer aqui para você. O torcedor que está me assistindo sabe disso. Perder um clássico, desmontava tudo. Passava-se um vendaval, tá entendendo? E levava tudo. Quando se perdia um clássico. Sim. O Sampaio já perdeu 3. E quando perdeu do Moto, saiu só Flávio Araújo. É bom lembrar isso, né? O Sampaio já perdeu 3, perdeu 2 vezes para o Moto. E agora no Maranhão. E perdeu uma para o Maranhão Atlético Clube. Crítica a situação. Crítica a situação. E só foi de 1-0 porque o juizão meteu a mão. Porque o juiz ali cometeu um erro gravíssimo prejudicando a equipe do Maranhão. Exatamente. Porque era para ser... Olha, tem uma coisa que tem que destacar, antes de continuar falando do jogo propriamente, que o Maranhão, com esse gol, Juliano, poderia mudar até a tabela de classificação, o negócio de saldo de gols. Então, para você ver a importância desse gol anulado, prejudica muito, porque vamos supor que chega lá no finalzinho e vá para saldo de gols, para gols pró, o desempate lá para se classificar ou não. E aí o Maranhão fica fora por causa de um gol anulado. Então, a situação foi complicada, muito complicada. Voltando para o jogo, Juliano, a gente tem que destacar, além da péssima atuação do goleiro do Sampaio, né, do Rodrigo Santos, a boa atuação do Rodrigo Ramos, né, que fez, além dessa defesa importante do Edgar, no segundo tempo fez outras defesas importantes, principalmente uma cabeçada do Marconi, né, o Marconi que entrou no segundo tempo, e do Edgar também, que fez aquela jogada característica dele, de cortar para o meio, né, puxando da esquerda e bater. Rodrigo também tranquilamente fez a defesa. Eu destaco os dois. Positivamente da equipe do Maranhão, o Marciano, artilheiro da equipe, mais uma vez, o Deilo também, para mim, jogou bem, e da equipe do Sampaio é difícil a gente ver alguma coisa positiva, viu, Juninho? Muito complicado ver uma coisa positiva da equipe do Sampaio. Muito distante a zaga, do que o Sampaio precisa, a zaga muito fraca. Do Sampaio que a gente se acostumou a ver. Aquele Vitor Bafana, aquele é muito ruim. Rapaz, que é isso, esse rapaz? Vitor Bafana, se você for ali 5 horas da tarde, 4h30, na área da Quibacanga, tá entendendo? Você vai encontrar 72. Eu acho ele muito lento, muito pesado, entendeu? Não consegue acompanhar os jogadores, dos atacantes do outro clube, principalmente o Maranhão tem um ataque rápido, né? Ó, a gente tem que... tem um ataque rápido, mas, por exemplo, esse menino Cléber Pereira, ele tem que deixar de ser promessa. Porque já deu, né? Já deu, já tá na hora de se revelar. Tá entendendo? Ele começou a temporada bem, né? Ele encerrou o ano de 2018 com grandes possibilidades de brilhar nesse ano de 2019, naquele torneio seletivo. Sim, foi bem com a camisa do Maranhão. Foi bem na Copa FMF. Mas ele precisa desabrochar, o cara não tá mal, ele não consegue mais fazer boas partidas. Precisa. Entendeu? Com a camisa do Maranhão. Só para a gente tem que pontuar também que o jogo foi muito prejudicado, Juninho, pela chuva que caiu em São Luís. A chuva que caiu, atrapalhou mas a drenagem do Castelão foi perfeita. Fantástica. A drenagem, mas agora, a chuva você quer que eu cruel. diga uma coisa rapidinho? Sim. Uma rápida pincelada. Pode falar. O nível técnico desse campeonato é de dar dó. É rasteiro, meu amigo. É de dar dó. Rasteiro. O nível técnico, você tem um moto um pouquinho, gente, olha, desse tamanhozinho assim, ó, acima. Mas tu quer saber por quê? Maranhão, eu posso dar minha opinião? Das outras porque equipes. O Moto tá acima? Porque o Moto ainda é um time com limitações técnicas. Mas tem um... O que o Moto tem diferente? O Moto tem um treinador astuto. Bem treinado. Um treinador inteligente. A tática que ele conseguiu empregar, ele montou, a gente consegue ver dentro de campo. Isso é difícil, a gente ver um treinador empregar um sistema e dentro de campo aquela equipe joga de acordo com esse sistema. Isso. Ele veio fazendo isso. No time do Moto. Mas o Moto precisa de pelo menos mais 4, 5 peças. Precisa. Para avançar. Se o Moto tivesse hoje essas 4, 5 peças, a gente poderia estar falando aqui de um time classificado para a Copa do Nordeste, de um time que vai buscar outras fases da Copa do Brasil. E vai brigar para subir. Vai brigar para subir tranquilamente. Eu avalio que a diferença do Moto para os outros times, aliás, é o Wallace Lemos, que para muitos é uma surpresa, né? Porque ninguém confiava nele quando veio para cá. Né? Até ninguém imaginava isso que ia dar certo, trabalho... ia dar tão certo. Você quer saber de outra coisa? Nem o mais otimista dos torcedores do Moto, e aí você pode juntar a presidência do clube... Nem Natanael, Juliano. Nem eles imaginavam um começo tão bom como este ano. Rapaz, eu sei que o começo do Moto é impressionante, lembrando que o Moto... Eles não imaginavam. O Moto é uma claro que
com méritos, a diretoria tem da contratação, Claro. foi buscar o Wallace, é mérito da diretoria, Sim. os jogadores que foram contratados, Sim. tá entendendo? Mas você vê, o Mota ainda precisa de um centroavante, tá entendendo? É O porque Mota o precisa Dalmo de tá mais no um Galvão meia, fraco, é. tá entendendo? O Mota precisa de um lateral ali para revezar com o Diego Renan, Precisa. entendeu? O Mota precisa de algumas peças, por isso eu tô falando, 4 a 5 jogadores para o Mota ter uma equipe com a estrutura e a capacidade que requer as competições. Para que- brigar, principalmente vai na Copa disputar. do Nordeste, que é mais complicado, né? E no Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo. O Mota que joga nesta terça, né? Isso. O jogo antecipado contra o time do São José. Isso. Né? Vai botar o time da Laranja, por quê? Tá classificado, não adianta correr o risco, um gramado desse pesado, chovendo todo dia, de perder jogadores. É assim, Jurinho. O Campeonato Maranhense continua, né? A gente tem que lembrar, teve algumas partidas que foram antecipadas, a pedido do Mota, também a pedido do Sampaio. Pela sexta rodada, nós teremos no Castelão, nesta terça, dia 26 de fevereiro, Moto São José, 8h15 da noite, lembrando. Na quinta-feira... Decisão. Isso, decisão. Decisão para o Sampaio. Na quinta-feira... Tem que ganhar o Santa Quitéria. Teremos. Mas também, se não ganhar o Santa Quitéria, fecha para balanço. Ó, lembrando que esse jogo aí do Fecha Sampaio que- é válido pela quinta rodada. É porque o Campeonato Maranhense, deixa eu explicar para eles. Enrolou. É de trás para frente. Não, enrolou. Tá entendendo? Ó, eu É até- de trás para frente o Campeonato Maranhense. Ó, eu até- Você joga a sexta rodada Depois e joga a quinta ainda não foi jogada. antes, E tem jogo da quarta ainda que não foi. Inclusive, viu, Heraldo? Gleitson? Inclusive, eu tomei informação Sim. que o pessoal que trabalha na organização da Champions League O que tem? tá descendo aqui no Maranhão Rapaz, de novo. para fazer um treinamento Com quem? com o pessoal da Federação Maranhense de Futebol, porque eles querem O quê? adotar esse mesmo modelo de competição que aqui no Maranhão se tem. Quero aprender com eles. Começar de trás para frente. Entendi. Tá entendendo? Realiza a sexta rodada do campeonato Para depois fazer aqui. para depois fazer a quinta. Realiza a sétima, Pra aí depois depois fazer faz a a sexta. quarta. A quarta ainda nem A quarta, foi. que o São José não jogou. São José e Cordino, né? Pois Que é. Foi Rapaz, é um exemplo. Não, eu acho legal. Eu acho que... Não, sem brincadeira, gente, é um absurdo isso aí. Mas, Se eu falar... Outro dia eu tava falando com os amigos Gente, ó, de aqui Natal do Rio Grande do aqui Norte. é assim. Aí ele disse, não, tu tá com brincadeira. Ele disse, não, é Tá verdade. com brincadeira. Ah. Eu digo, rapaz, aqui se joga a sexta para depois jogar a quinta e depois jogar a quarta. E é verdade. Não, rapaz, isso não existe. Eu digo, existe, rapaz. Existe, Aqui no tá Maranhão, acontecendo. Tá acontecendo. E olha, pela quinta rodada teremos no dia 28 de fevereiro também, lá no estádio Pinheirão, Santa Quitéria e Sampaio, às 3h30 da tarde. Esse é pela quinta rodada, viu, Júlio? Só para não confundir a galera aí. Pela sexta rodada agora, também no dia 28, né, de fevereiro, no Leandrão, 3h30 da tarde, lá em Barra do Corda, teremos Cordino Imperatriz, né, que é também um jogo de fundamental importância para o Imperatriz, Certo. e encerrando a rodada só na segunda-feira, dia 11, portanto, segunda-feira, dia 11 de março, no Costa Rodrigues, 6 horas da tarde, Pinheiro e Santa Quitéria. É isso. Aí encerra Para encerrar, a né? quinta e metade da sexta. Agora, para a gente finalizar o programa, só uma dica aqui ao presidente do Motoclube. Eu sei que ele não precisa de dica, é um homem inteligente, Natanael Júnior. O Moto tem insistido muito na questão do jogo da Copa do Nordeste, dia 2 de março, marcado até aqui, 4 da sábado. tarde, contra o Santa Cruz. Isso. A Polícia Militar do Maranhão já comunicou que todo o seu contingente estará empregado nas ruas da Carnaval. região metropolitana de São Luís e no interior do estado, por ocasião da maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval. Sim. Gente, se eu pudesse dar uma dica ao presidente do Moto, Natanael Júnior, daria cautela e caldo de galinha, presidente, não fazem mal a ninguém. Não adianta, eu, se presidente do Moto fosse, não assumiria tal risco de contratar segurança privada para um jogo de uma torcida do Santa Cruz, você sabia, né? Sabia? Tem uma torcida organizada, a torcida é fantástica do Santa Cruz, mas tem uma torcida organizada Inferno Coral. que toda vez que vem aqui eles arrumam problema, tem quebradeira Tem. dentro e fora do estádio. Então, é melhor você prevenir do que remediar. Deixa o jogo para uma outra data. O Moto insiste. O Moto quer agora garantia que vai ter um número pequeno de policiais, porque... Gente, presidente, vamos pensar, porque toda a responsabilidade, a federação, que acertadamente já disse, olha, não tem condição. O Moto é quem sabe. A CBF já disse, o Moto tem que apresentar um plano. Gente, não vamos... Não precisa. né,
correr risco num tipo de situação como essa. Porque pode ter vida em Período jogo de aí, né, carnaval, a polícia tem seus afazeres inúmeros num momento como esse. O jogo pode ser adiado para uma outra data. Vão manter a segurança. Eu acho que é muita responsabilidade que você assume num momento como esse. Eu, se eu fosse presidente do BOT, não assumiria tal risco. Assim, Juliano, é a minha opinião. Eu também concordo. E respeito quem pensa o contrário, Não, mas é a minha compartilho opinião. da sua opinião, porque para mim, quando se botam vidas em jogo, porque a polícia já disse que não vai dar para dar o suporte necessário. Então, você automaticamente está fazendo o quê? Botando vidas em jogo, porque é um evento, né? O moto está muito bem na temporada, o que significa que se acontecer o jogo, muitas pessoas vão querer ir, né? Vão querer acompanhar o moto de perto. O Santa Cruz tem uma torcida organizada que tem diversos casos já registrados. Inclusive, eu lembro um caso lá em Pernambuco, que eles jogaram um vaso sanitário na cabeça de um torcedor. Aqui, Meu já amigo. aprontaram no Castelão diversas vezes. Pois é, então... Na parte externa do estádio Castelão. Isso. E para chegar de Principalmente. Recife aqui, eles chegam, viu? Não digo não que eles vêm para cá. Gente, obrigado pelo carinho da honrosa e dispensável audiência aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, canal 17, com o Esporte em Debate. Ter você como parceiro, né, e a sua audiência para nós é motivo de muita alegria. Ô Greg, os canais de interação para que o público possa participar, sugerir pautas, falar do esporte no seu bairro, enfim, comentar e compartilhar aqui no programa. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E lembrando que o nosso programa vai estar completo, na íntegra, bonitinho. Você pode comentar, curtir e compartilhar no nosso Facebook a partir desta terça-feira. É sempre um prazer estar com você, Greg. Tamo junto. Tamo juntos. Tchau, gente. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua honrosa e indispensável audiência de sempre. Até lá. Tchau, galera. Tchau.